bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor, esse aqui é o vídeo de pré-jogo. Eu sou o Gabriel Amaral, pré-jogo de Fluminense Sport. Hoje, domingo, Fluminense enfrentando um time nordestino mais uma vez no Campeonato Brasileiro e mais uma vez em casa, né? Nosso desempenho até agora não tem sido muito bom em casa contra times nordestinos, mas eu falo isso mais pra frente. Hoje tem um jogo importante, a gente precisa da vitória. Mais do que nunca a gente precisa da vitória. Depois daquele jogo quarta-feira, um jogo animadíssimo, mas um resultado decepcionante. A gente precisa logo focar no Brasileirão e é como o Gum disse, você precisa focar no Brasileirão agora mesmo. Antes de mais nada, eu preciso aqui falar, você tá vendo aqui atrás, camisas do Raiz Tricolor. Já sabe, né? O link tá aqui embaixo, tá na descrição, tem camisa vinho, camisa branca com a estampa sensacional do gol de Washington no São Paulo, contra São Paulo, e a camisa Grená, todas ali no valor de R$70. Corre aqui embaixo, o link tá na descrição, corre lá e adquire a sua camisa. Muito bem, agora vamos falar de Fluminense Sport, né? Esse jogo é até difícil de expressar, porque assim, eu venho falando há muito tempo, quem me acompanha aqui mais no canal e etc, sabe que eu venho falando, toda vez que alguém me indaga sobre Sul-Americana, fala, não, e a Sul-Americana, mas tá largando o Brasileirão, então toma cuidado e tal. Sempre falo, cara, a gente enfrenta Ceará, Sport e América Mineiro em casa, e a gente precisa de uma vitória apenas. Na época que eu falava isso, a gente ainda tinha um Atlético Mineiro ali que eu não contava tanto, mas a gente precisava só de uma vitória agora, a gente precisa de uma vitória nesses 3 jogos pra ficar na bacia das almas ali 43 pontos. Mas obviamente a gente precisa ali de 2 vitórias pra se garantir nesses 3 jogos em casa. E a gente ainda tem fora de casa Bahia, Internacional e Palmeiras. Internacional e Palmeiras pra mim são descartes. Eu já considero 0 pontos já. Bahia dá pra arrumar alguma coisa. O problema é que o jogo contra o América Mineiro, né, que é um desses 3 ganháveis em casa, é só depois do jogo contra o Atlético Paranaense. É a última rodada e é aquilo que pode ter dado tudo errado. A gente pode ter sido eliminado pro Atlético e enfrentar o América precisando vencer. É o pior dos cenários. Mas considerando que a gente tem Sport e Ceará, eu sempre venho falando, são os 2 jogos que a gente tem que ganhar pra ficar tranquilão no campeonato e aí focar só na Sul-Americana, porque agora mais do que nunca a gente precisa focar na Sul-Americana pra conseguir esse resultado, né? Sem o foco na Sul-Americana a gente não consegue retirar os 2-0 do Atlético Paranaense. Porém, eu vinha falando isso há muito tempo, falando mais sobre porque o Sport e o Ceará estavam mal no campeonato. O Ceará até tinha dado uma reagida, mas deu uma quedinha ali, etc, mas já reagiu agora de novo. Só que nesse momento em que o Fluminense vai enfrentar o Sport tá na sua melhor reação no campeonato. O Sport, das últimas 5 rodadas, o Sport ganhou 4. Tem a segunda melhor campanha nessas últimas 5 rodadas. Só tá atrás do Palmeiras, que é uma arrancada excepcional. E aí eu fui, como vocês sabem, o vídeo pré-jogo agora tá num nível alto, né? Eu fui perguntar, obviamente, ao jornalista Fred Figueroa, hoje é o que vai participar aqui, que é jornalista do Diário de Pernambuco, né? Um dos maiores jornais do país. E também do podcast 45 Minutos, que faz lá o podcast, o link tá aqui na descrição também. Enquanto ele estiver falando, eu vou botar o canal aqui do podcast 45 aparecendo aqui no card também. E aí eu fui perguntar pra ele, o Sport vem nessa arrancada toda, 4 vitórias em 5 jogos, 12 pontos na sequência. Pelo atual ritmo ali do Sport no campeonato, ele consideraria um empate um bom resultado no Maracanã? Viria para, por exemplo, conseguir um empate aqui, sairia feliz? Fred Figueroa. Saudações aos tricolores. Antes de mais nada, eu preciso pedir licença, né, para entrar aqui nesse espaço que ele é pensado, produzido e consumido por vocês. O Raiz Tricolor, ele tem uma essência muito próxima do podcast 45 Minutos, que é a essência da comunicação independente e da comunicação baseada numa relação próxima, numa relação direta, numa relação de troca de informações, de opiniões e de percepções entre quem produz o conteúdo e quem consome o conteúdo. Não tem qualquer hierarquia nessa relação. E é o que me traz aqui hoje, né? Eu venho aqui para trazer a minha percepção do momento que o Sport chega para enfrentar o Fluminense no Maracanã. Todos sabem, basta olhar na classificação, que o Sport voltou para o Campeonato Brasileiro. O Sport vive uma curva de reação. Mas eu tenho dito aqui o seguinte, que a revolução dos números do Sport, a revolução no aproveitamento do Sport, ela não foi acompanhada de uma revolução técnica. Se você fizer o recorte das 4 vitórias recentes, né, se você analisar jogo a jogo, você vai assistir partidas dramáticas, partidas em que o Sport colocou o resultado em risco diversas vezes. 2-1 contra o Inter de virada na Ilha do Retiro, depois o Sport vence o Vasco, aí veio aquela vitória fora da curva, né? Da curva lógica. Se enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, historicamente é um jogo para derrota, mas o Sport teve a brecha de enfrentar um Grêmio B e fez uma partida
montanha-russa, né? Falta uma, que foi a vitória da última segunda-feira sobre o Ceará, uma vitória por 1-0. Esse jogo contra o Ceará foi o primeiro da era Milton Mendes que o Sport não sofreu gols. E esse é um recorte que é interessante para o torcedor do Fluminense analisar. O Sport fora de casa. Esse Sport de Milton Mendes, ele tem 3 partidas fora de casa e 12 gols sofridos. 12. Média de 4 por jogo. Tomou 5 do Atlético Mineiro, tomou 4 do Atlético Paranaense e tomou 3 do Grêmio no jogo que venceu. Se isso não mudar, o Sport não vai vencer o Fluminense. O Sport não vai nem empatar com o Fluminense. Eu costumo dizer no podcast a gente tem a seguinte brincadeira, né? Se quiser assinar o contrato, não precisa nem jogar. Mas antecipa a passagem, volta logo para o Recife e esse empate tá bom demais para o Sport. Além de manter o moral elevado, tá? Você vem de 3 vitórias, consegue um empate, isso dá um moral grande, né, para a sequência do campeonato. Mas esse ponto ele seria muito estratégico na classificação. Se o Sport soma esse pontinho, significa que o Sport tem uma rodada de margem de erro. Por quê? Porque ele tem um critério de desempate melhor que seus adversários. Só que quarta-feira é Sport e Vitória na ilha. Então o Sport chamaria essa decisão para si. O empate vale ouro. Eu não tenho a menor dúvida que se o segundo tempo tiver 30, 35 minutos, o jogo tiver empatado, o Sport vai trabalhar esse empate o tempo todo. Agora, não vai ser um time ultra defensivo, porque o Sport de Milton Mendes não funciona dessa forma. É um time que bate e leva, é um time que faz um jogo, na medida do possível, franco, né? Bem, é importante frisar aqui, né, dado essa fala do Fred aí, importante frisar que o Fluminense vem com 2 desfalques para esse jogo e 2 desfalques, assim, eu não sei delimitar, eles não estão no mesmo campo de desfalque, mas eu acho que eles estão no mesmo campo de jogadores do mesmo tipo. Vou explicar agora, que são jogadores que a gente olha e a gente espera muito mais deles. A mídia de fora olha com uma visão de que eles jogam muito mais até mesmo do que eles estão jogando nessa temporada, mas a gente sabe de que eles estão abaixo do esperado, que são Ibanez, o zagueiro, Sornosa. Sornosa foi expulso contra o Vasco naquela confusão pós-jogo e o Ibanez tomou o 3º cartão amarelo contra também aqui no Clássico. Então, são 2 jogadores que têm um potencial muito grande, mas que nessa temporada tiveram picos de potencial. O Ibanez já não vem muito bem faz um tempo, né? Ele, às vezes, eu acho que ele tem segurança até demais nele mesmo, e aí acaba cometendo algumas falhas por um excesso de confiança. Mas então, a gente tem esses 2 desfalques. Resumindo, as mudanças óbvias seriam feitas Paulo Ricardo na zaga, né? A gente jogaria com Júlio César, Paulo Ricardo, Digão e Gum, Léo na ala pela direita, Ayrton Lucas na ala pela esquerda, Richard e Jadson de volante, Jadson volta à sua posição, e Daniel no meio. Daniel substituindo Sornosa, mudança normal ali, né? Tem um jogador da posição e coloca. No ataque, Everaldo e Luciano. Essa seria o time básico. Mas Marcelo Oliveira, a gente nunca pode duvidar de repente, ele tirar o Paulo Ricardo ali, né? Não colocar o Paulo Ricardo na zaga e botar um Júnior Dutra para jogar de atacante. Se ele fizer isso, assim, não conte comigo nem de ter análise desse jogo depois. Júnior Dutra de titular seria um negócio que eu não saberia medir. Mas enfim, aí dentro disso, né, o Fluminense jogando nesse esquema de 3-5-2, a gente viu que o Atlético Paranaense ele utilizou uma forma de ataque, colocando 2 pontas muito ofensivos atrás, nas costas, principalmente nas costas de Ayrton Lucas, né, colocando o Marcelo Cirino. E o Sport não é um time que tem um ataque, obviamente, tão forte quanto o Atlético Paranaense, a posição na tabela já diz isso também. E aí eu perguntei ao Fred o que ele acha que o Fluminense deve temer nesse time do Sport. Um jogador específico, uma forma de jogar? Diz aí, Fred, o que o Fluminense tem que temer nesse time do Sport? A primeira delas que eu vou tratar aqui, ela vai ser interessante para quem não acompanha o Sport de perto, porque talvez você já tenha escutado falar nessas últimas rodadas de Matheus Gonçalves, um atacante que o Sport trouxe do México, daquele tradicional atacante de lado, rápido, que entra na área com muita facilidade, tem uma velocidade impressionante e tem participado de todos os gols do Sport. Porém, a recomposição dele é muito deficiente. Assista os gols, assista o 2º e o 3º gol que o Grêmio marca no Sport na partida que eu já falei aqui. São falhas graves de Matheus, inclusive um pênalti cometido, uma falha de cobertura. É um jogador que não acompanha, é um jogador que não tem essa característica. E para que ele funcione, tem um jogador no Sport fundamental, o lateral esquerdo Sander. Um vigor físico impressionante, uma dedicação exemplar. E esse vigor físico tem sido tão determinante para Sander que até ofensivamente ele começou a aparecer, porque ele está sobrando em campo. Ele chega com muita facilidade na frente, volta, tem sido um jogador, um pilar, né,
tático desse Sport. Porém, Sander está machucado. Sander não enfrenta o Fluminense. Também já não enfrentou o Ceará. Ele se machucou no jogo contra o Grêmio. E isso é um grave problema. Porque se não tem Sander, quem é que vai pagar a conta, entre aspas, da exposição que Matheus traz? Essa conta no jogo contra o Ceará ficou com o lateral direito Raul Prata, jogando improvisado na esquerda. Não é a primeira vez, não foi a primeira vez que ele fez isso. E Prata, ele até tem um senso de marcação interessante. Ele é um lateral mais defensivo do que ofensivo. Porém, lembra que eu falei há pouco que o time erra muito? Prata também vem errando demais. Prata deu o gol para o Internacional, cometeu um pênalti ridículo contra o Atlético Paranaense. E isso preocupa, porque contra o Ceará foi um jogo em que o Sport foi mais propositivo. Foi um jogo que o Sport teve a bola. No Maracanã, isso tende a ser diferente. Naturalmente, o Fluminense vai atacar mais, vai exigir mais. Tanto dessa lateral esquerda do Sport, e na direita também não é um setor de segurança. O lateral direito do Sport chama-se Cláudio Vinck. O oposto de Prata é um lateral cujas suas principais características são ofensivas. Ele é até interessante do meio de campo para frente, entra bem na área, cruza bem a bola, mas erra muito na marcação. E quem paga essa conta dele é o contrário. É o atacante de lado que tem um poder de composição maior, que é Gabriel. Vocês conhecem Gabriel, foi do Flamengo. Aqui no Sport, pelo menos, ele mostrou essa característica. Ele ajuda muito o Vinck na marcação. Então, o Sport pelos lados é um clube exposto. Eu não vou aqui citar todo o elenco do Sport, senão o vídeo vai ficar com 15, 20 minutos de duração. Mas eu já citei o que talvez seja mais interessante para o torcedor do Fluminense, que é esse sistema defensivo. Eu termino o vídeo trazendo mais um nome para você prestar atenção, que é um jogador que todas as torcidas adversárias têm se impressionado quando enfrenta o Sport, que é Jair, um volante que o Sport trouxe depois da Copa do Mundo, estava sendo rebaixado com o Juventude, e esse Jair deu uma dinâmica impressionante ao Sport. Ele reajustou o Sport. Então, olho em Jair, tá? É um jogador que mostra muita capacidade. Mas é isso. Espero que tenham gostado dessa visão aqui que eu trouxe do Sport e que em 2019, caso o Sport permaneça na Série A, a gente possa participar mais aqui do programa. Abraço a todos os tricolores, até a próxima. Agora que você já conheceu os pontos fortes do Sport, aí eu vou falar aqui aquilo que eu prometi lá no início, falando do desempenho do Fluminense contra nordestinos, né? Fora de casa, o desempenho é mais ou menos, né? O Fluminense ganhou o Vitória por 2-1, ganhou o Sport por 2-1, mas perdeu pro Ceará, que era lanterna na época. Mas considerando ali 3 joguinhos, o desempenho até que não foi tão ruim não. 6 pontos em 9 fora de casa é acima da média. Em compensação, jogando em casa, aí o desempenho cai, né? Porque a gente empatou com o Bahia por 1-1, num jogo que era perfeitamente ganhável, mas que a gente tomou pressão, ou seja, o jogo era ganhável e a gente quase perdeu o jogo. Empatou em 0-0 com Vitória, aí num jogo em que a gente jogou muito melhor, mas o gol não saiu. Contra o Ceará a gente ainda vai jogar e hoje tem um jogo contra o Sport, ou seja, não ganhamos nordestinos ainda no Maracanã, né? Tanto o jogo contra o Vitória quanto o Bahia foram no Maracanã. Então hoje é a nossa chance, vamos conquistar esses 3 pontos, ficar tranquilo, 43 pontos, vai lá pro jogo contra o Palmeiras, o que arrumar tá bom, volta, joga em casa na partida contra o Ceará, 46 pontos, estamos de boa ali já, totalmente tranquilo, e vamos focar em reverter aquele resultado contra o Atlético Paranaense, beleza? Muito obrigado a todos, muito obrigado ao Fred Figueiredo também, a galera lá do Podcast 45, pela participação aqui, engrandecendo o canal aqui Raiz Tricolor. Muito obrigado e não se esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e dar essa moral aí pra gente. 22 mil, hein? Estamos chegando a 22 mil inscritos. Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima. Valeu!